São mensagens que, mesmo antes da doutrina espírita vir a lume, antes do dia 18 de abril de 1857, data do lançamento do Livro dos Espíritos, os Espíritos já estavam informando Allan Kardec que a obra dele não se concluiria naquela encarnação e que seria preciso uma nova encarnação para ele completar o trabalho. A primeira notícia de uma nova encarnação de Kardec foi dada por esse espírito Zéfiro, portanto, no dia, como eu disse, antes da publicação do Livro dos Espíritos. O dia foi o dia 17 de janeiro de 1857 e foi utilizada a senhorita Caroline Baudin para receber esta mensagem que disse assim: mas ai, a verdade não será ainda conhecida, nem acreditada por todos antes de muito tempo. Não verás nesta existência senão a aurora do sucesso de tua obra. Será necessário que retornes, reencarnado noutro corpo, para completar o que tiveres começado. E então terás a satisfação de ver em plena frutificação a semente que tiveres difundido sobre a terra. A senhora Baudin, que foi senhorita Baudin, foi uma das principais médiuns utilizadas por Allan Kardec, recebe esse espírito de Zéfiro e ele, então, diz que Kardec apenas veria o alvorecer da sua obra, né, a aurora do sucesso da sua obra, mas seria necessário que ele retornasse reencarnado no outro corpo, o dia de lançamento do Livro dos Espíritos. No mesmo dia, a médium Hermance Dufault vai receber uma mensagem de São Luís de França, Luís IX de França, guia de Allan Kardec, um espírito já mais tarimbado do que Zéfiro. E nessa mensagem, o espírito de São Luís vai falar a mesma coisa que o espírito de Zéfiro falara, escrevera pela senhorita Baudin, só que desta feita é outra médium, Hermance Dufault, quem vai receber-lhe a palavra. E ele vai dizer: ainda lhes resta muito a executar, até o limite pré-estabelecido para cada qual. E diz claramente, está aí grifado aí no slide, uma só existência não lhe bastará. Até aqui recordaram. Daqui por diante cumpre-lhes apostolar. Esta revelação foi dada no dia 10 de junho de 1860, a senhora Schmidt, outra médium. Notem bem, os espíritos diferentes se utilizando de médiuns diferentes. O que é isto? É concordância universal do ensino dos espíritos. Uma terceira pessoa médium, no caso a senhora Schmidt, recebe um terceiro espírito, no caso o próprio Espírito da Verdade, e este trecho está transcrito no livro Obras Póstumas, publicado depois da desencarnação de Kardec. Ela se dirige a Allan Kardec nesse dia, 10 de junho de 1860. Prossegue em teu caminho sem temor. Terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. E Kardec então pergunta ao Espírito da Verdade: que queres dizer por essas palavras por um pouco? E o Espírito da Verdade vai responder através da senhora Schmidt: não permanecerás longo tempo entre nós. Ou seja, depois de desencarnado, o espírito de Kardec não ficaria grande tempo na espiritualidade. Para vocês verem como ele é claro no assunto. Terás que volver à terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Ausentar-te-ás por alguns anos, e quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Há trabalhos que convém os acabes antes de partires. Por isso, dar-te-emos o tempo que for necessário a concluí-los. A quarta mensagem, no subtítulo Minha Volta, do livro Obras Póstumas, o próprio Allan Kardec vai escrever o seguinte:
calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer e levando em conta o tempo da minha ausência no mundo espiritual e os anos da infância e da juventude até a idade em que um homem pode desempenhar no mundo um papel, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século XIX ou no princípio do outro, que no mais tardar ele reencarnaria no início do século XX, como de fato reencarnou na pele de Chico Xavier. Muito curioso, porque foi o próprio Chico Xavier quem me contou. Allan Kardec desencarna que dia? Ele desencarna no dia 31 de março de 1869 em Paris. Inicialmente, ele é enterrado no cemitério de Montmartre, em Paris, mas depois os despojos são transladados porque a viúva prefere que ele fique encerrado no cemitério de Père-Lachaise, que é outro cemitério de Paris. E a data do enterramento dos despojos de Allan Kardec foi que dia? Dia 2 de abril de 1869. É uma coincidência? Ou é um recado da espiritualidade que a obra continua? Kardec foi enterrado em Paris no dia 2 de abril de 1869. Chico Xavier abre os olhinhos no mundo em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910. Outra vez, o médium é diferente. Desta feita é o senhor Delian. Os espíritos comunicantes são diferentes, os médiums recebendo as mensagens também são diferentes, atestando que a concordância universal do ensino dos espíritos sobre um tema tão importante para os nossos estudos hoje. Na primeira, ele diz: sou eu quem aqui está, perto de vós, e com o Espírito da Verdade que me permite falar em seu nome, segundo as minhas observações e as informações que obtive de boa fonte, em boa fonte, ficou evidente para mim que quanto mais cedo a sua desencarnação se operar, tanto mais cedo poderá ter a reencarnação com a qual acabará a sua obra. E já em abril, no dia 23 de abril do ano seguinte, 1866, o Dr. Demer vai dizer: deixai para mais tarde as grandes obras destinadas a completar o monumento esboçado em vossas primeiras publicações. A mesma mensagem com tradução diferente, dia 2 de fevereiro de 1865, em que o Dr. Demer fala: entretanto, é preciso dar, antes de partir, a última demão às obras que devem completar a teoria doutrinária da qual ele é o iniciador. Não é? Ficou evidente para mim que quanto mais cedo a sua desencarnação se opere, tanto mais cedo poderá ter a reencarnação com a qual acabará a sua obra. Aqui quem vai escrever é o espírito de Lavater. No centro é a imagem de Lavater, que foi o quê? Foi grande amigo, companheiro de Pestalozzi, que é esta imagem que vocês enxergam à esquerda. Em dezembro de 1874, o espírito de Lavater escreve através da senhora Cru, nesse livro Irradiações da Vida Espiritual. Esse espírito, Allan Kardec, muito bom, sempre devotado, já se ocupa no mundo espiritual com o momento em que ele retornará pela terceira vez para trazer uma pedra ao jovem edifício da religião universal do porvir. Ele conta, para ajudá-lo nessa terceira tarefa, com os caminhos que vocês, seus discípulos, estão encarregados de preparar para a sua obra.